Pois é, hoje um Brasileirão que teve vários líderes, que teve vários candidatos. Me lembro de gente pregando o título do Atlético Mineiro faltando mais de 10 rodadas. Lembro de gente garantindo que o São Paulo era o ano dele. Enfim, Internacional disparou nas últimas partidas, 9 vitórias consecutivas. Todo mundo disse é o Inter, o campeão brasileiro. Mas na reta final reaparece o Flamengo, que para mim é o fantasma de todos os clubes do brasileiro desde o ano passado, desde 2019. Né? Eu lembro aqui, em retrospecto, né, que a gente nunca cravou ninguém. Né? É verdade. Pelo contrário, você sempre colocou o Flamengo entre os prováveis, entre os 4 ou 5 que tinham chances, né? Mas a gente ficou oscilando ali. Exatamente. Né? Confesso, você, São Paulo, Inter e Palmeiras no início da competição. Exato, eu ia falar justamente Palmeiras isso, confesso. Bem, né? Confesso que, inclusive, cheguei a colocar Palmeiras e Grêmio entre os Vasco times foi líder favoritos. Numa rodada, mas eu nunca coloquei. Líder do Brasileiro. É só pra sacar o Zé Martins aqui. Pois a mudança. Baixaria uma portaria proibindo qualquer vascaíno mudar pro Flamengo. Que é isso, Zé Martins? É pra mudar a sua vida, não é a minha, não. Mas vamos lá. Então, um campeonato, acho que diferente. Fazia tempo que eu não vi um campeonato tão disputado. Fazia tempo que eu não vi um campeonato chegar à última rodada sem que a gente já... Desde 2011. Desde 2011, né, Luciano? 9 anos, né? 9 anos que a gente não tem um campeonato para decidir na última rodada como hoje. Então hoje nós vamos conhecer o campeão. A situação é a seguinte: o Flamengo, para ser campeão, só depende dele. O Internacional precisa vencer o Corinthians e torcer por empate ou derrota do Flamengo. Você falou que o Flamengo depende dele, mas é bom lembrar as dificuldades. Vai jogar na casa do São Paulo. São Paulo precisa de um bom resultado para garantir presença em Libertadores. Então não vai ser um jogo fácil. Ainda é a casa a antiga casa do Rogério Ceni. Então tem toda uma série de variáveis que pode... Claro, esse jogo... E Rogério Ceni nunca ganhou o São Paulo como técnico. É verdade. Nunca ganhou o São Paulo como vai ter uma boa chance hoje, né? Nem o Fortaleza, nem o Cruzeiro e nem o Flamengo. Por isso que ontem ele estava dizendo que gostaria muito de vencer com o Flamengo em São Paulo. Bom, Diógenes, a rodada de hoje vai definir tudo isso, né? Hoje teremos Fluminense e Fortaleza. Esse jogo tem tudo a ver, o Fluminense tem interesse para se garantir na fase de grupos. Fortaleza dizem que ainda matematicamente correria risco de rebaixamento, mas não acho. Não há. Vasco e Goiás é o jogo do 12-0, né? Que o Vasco precisa. São Paulo e Flamengo. 12-0, dispensando o técnico às vésperas do jogo. Pois é muito inteligente. Quem estava lembrando isso foi o Luciano. O Luxemburgo já não é mais técnico. Tudo do Vasco ele sabe. Eu não sei de porra nenhuma. Eu, como ex-torcedor do Vasco, eu não sei de nada, mas ele sabe tudo. Ele não sabe das coisas do Flamengo. Vocês são muito incrédulos. O Vasco só precisa fazer um gol a cada 6 minutos. Vocês não. Um gol a cada 6 minutos tá certo demais. Vocês não. Você faz parte da minha torcida. Não é tão difícil. Seguindo aqui, Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional Corinthians, Bahia e Santos, Clube Atlético Paranaense e Sport, Ceará e Botafogo, Atlético Goianiense e Coritiba. São jogos da última rodada do Brasileiro. Todos eles às 20h30 no mesmo horário, como é de praxe. 20h30 ou 21h30? 21h30. Como é de praxe nas últimas rodadas. Depois da novela. Sim, depois da novela. Adalto Trindade está dizendo, hoje vai ter cheirinho, né? A esperança da torcida arco-íris, já tem gente aí com o dedinho coçando, né? Com aquele memezinho do cheirinho. Mas vocês vão ter que aguentar os flamenguistas hoje de noite, se preparem. O meu é aquele bonequinho com a camisinha do Flamengo. Sei, tá certo. E amanhã tem camisa nova. Eu quero ver a confusão hoje de noite. Mas vai dar tempo de você comprar para trazer. Diógenes, era bom você ser previdente. Diógenes, eu vou, nem que eu vá numa loja 24 horas comprar essa camisa. Não, mas não tem. É melhor você comprar hoje, botar o nome direitinho pra gente poder fazer a entrega amanhã aqui. Tá certo. Ele quer escapar dos negócio. E falamos de Brasileirão no início do programa. E agora vamos falar de campeonato estadual. Ontem teve a primeira rodada. ABC venceu o Globo. Isso. Vamos lá, Edmund. Pois é, Diógenes, ontem o começo da primeira rodada. 2 jogos foram realizados ontem, 2 jogos serão realizados hoje.
Logo cedo Santa Cruz lá em Açu, né? Santa Cruz estreou bem. Santa Cruz do técnico Eugênio Gomes, do jovem time do Santa Cruz, da Brasil Esportes de Lupécio II e do meu amigo João Quebra-Osso, venceu de 2-0. Os gols da partida foram marcados por Jair Contra, zagueiro da equipe do Potiguar de Mossoró, e o Bebeto. Uma vitória muito importante, destacada pelo treinador, que quer que o time do Santa Cruz seja sensação do campeonato. Ele deixou isso claro. Vamos esperar que isso aconteça. No jogo da noite de hoje, transmitido pela Bandeirante, transmissão que merece todo o nosso apoio, que merece os parabéns, é uma transmissão muito profissional, muito bem feita. O ABC venceu o Globo de 2-0. Não podemos esquecer, meus torcedores abcdistas, que o grande destaque da partida foi o goleiro Wellington do ABC, a vitória merecida do ABC, mas o goleiro Wellington precisou trabalhar. Os meninos do Globo deram trabalho. A defesa do Globo é que foi o grande diferencial negativo, e eu acho que decidiu a partida em favor do Globo. Os gols do ABC. Os gols do ABC foram marcados por Michael Douglas, é o nome de artista, Michael Douglas, e William Anicetti, 2-0, ABC e Santa Cruz, portanto, nesse momento lideram com a mesma pontuação, com o mesmo saldo de gols do Campeonato Potiguar. Hoje à tarde, nós teremos América e Força e Luz, às 15 horas, na Arena das Dunas, a estreia do América Futebol Clube, novo time do treinador Vitor Paiva, e também Palmeira e Açu, nesse mesmo horário, só que no estádio Frasqueirão. É a continuidade, é o complemento dessa primeira rodada do Campeonato Potiguar, que tem 8 clubes participantes e que começou hoje. É isso aí. Então você já falou da América, estreia do América? Não. Já, né? já falei. Já entrou aqui no pacote a estreia do América hoje à tarde. Isso. Outra coisa. Então tivemos ontem 2 jogos. Isso. E hoje mais 2. Mais 2 jogos. Os 4 jogos da primeira rodada. É um torneio, né? Você disse tudo. É um torneiozinho rápido que, infelizmente, nós estamos resumidos a isso. Já tivemos um campeonato estadual com mais de 10 times? Né? Já em tempos passados nós tivemos participação de 12 equipes. 12 equipes, que era a média, né? Era a média. Né? Ficou em 10, caiu para 8. Tivemos participações de grandes clubes do interior, Corinthians de Caicó, Potiguar de Currais Novos, Santa Cruz do Inharé, enfim, Palferrense, mas infelizmente o nosso campeonato hoje está restrito, está reduzido a apenas 8 pobres equipes endividadas. É isso aí. E hoje, falar endividada, bem rapidinho, a Unimed Natal assinou um contrato, que bom, assinou um contrato e a gente tem que fazer o registro, contrato de patrocínio com ABC e América. Então, Unimed Natal, a partir de ontem, patrocinador oficial de ABC e América, dos 2 clubes nesse campeonato potiguar. Isso é muito bom pro futebol. Por que não assinou também com o Globo? São as principais equipes. De hoje. Como é que foi a transmissão muito boa. Da Band? Muito boa a transmissão muito profissional, narração Diego Dantas, trabalho de Ana Carla Martins no campo, comentários acho que do Leon, Daniel Leon, Daniel Leon. Isso. Trabalha da equipe. Exatamente, um trabalho muito bom, uma transmissão sem inclusive foi atleta, defeito. Né? Foi jogador de futebol no interior de São Paulo. É do campo. Do campo. Pois é, Jorge. Então, parabéns à Band pela transmissão. Hoje o jogo do América será transmitido pelo YouTube, o compromisso da Band é pelo menos um jogo por semana. Será um jogo por semana, exatamente. De domingo já tem transmissão. Pois é, então vão ser 2 jogos. Porque esse ABC foi quase um especial, né? Para dar aquele toque inicial, né? Exatamente. Mas legal. Vai ser um jogo por semana, geralmente no final de semana. Geralmente, né? Principalmente no domingo, às 16 horas, normalmente. Sinedino, vamos aqui falar de novo de Brasileirão, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que promete emoções. Você já falou no principal, mas é bom falar aqui os confrontos, né? Isso. Então teremos aqui nessa 38ª e última rodada do Brasileirão, Fluminense e Fortaleza. Isso. O que é que está em jogo aqui? Está em jogo de hoje o seguinte: o Fluminense precisa vencer o Fortaleza e torcer por tropeço do São Paulo. Se o São Paulo empatar ou perder para o Flamengo, o Fluminense toma a vaga na fase de grupos do São Paulo. Perfeito. Vamos lá, agora para o outro jogo. Vasco e Goiás. Vasco, que todo mundo está fazendo
tá brincando muito. O Vasco precisa vencer o Goiás por 12-0 e torcer por derrota do Fortaleza. Nem futebol de salão. Tá difícil. Só se fosse o futebol feminino, né? Que as meninas do União venceram o Parnamirim de 21-0. O Vasco vai ter o reforço daquele time da Alemanha que venceu o Brasil. Lá se eu fosse o Vasco, eu levava. Belo Horizonte. Se eu fosse o Vasco, eu levava a Monique do União para jogar essa partida, que ela fez 10 gols numa partida só. Vamos lá. São Paulo e Flamengo, a gente já conversou aqui no início. Decisão. Mas para o São Paulo é importante a partida. Isso. Diga lá. São Paulo precisa vencer de hoje. Ele vencendo, ele garante a sua participação na fase de grupos. Se ele empatar ou perder, vai torcer que o Fluminense perca para o Fortaleza. Red Bull Bragantino, né, que fez uma excelente campanha esse ano. E Grêmio, o que está em jogo aqui? Em jogo, o Bragantino, Red Bull garantia a sua vaga de Sul-Americana de hoje. O Grêmio se segurar na fase da Libertadores, da pré-Libertadores, pelo menos. Não tem chance em grupos, não. Em grupos, não. Até porque, Diógenes, o Grêmio está apostando suas fichas na fase de grupo da Libertadores na Copa do Brasil, se ele conquistar. Pois é. Né? É isso aí. Atlético Mineiro e Palmeiras. O que está em jogo aqui? Atlético Mineiro se mantendo a sua terceira colocação, né, Diógenes? Não tem mais risco de perder a sua vaga na fase de grupos, né? E o Palmeiras está só treinando mesmo, já tem sua vaga assegurada, porque é o campeão da Libertadores, já tem sua vaga assegurada. Se ganhar a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. É só isso que vale essa partida. Internacional e Corinthians, está em jogo aqui o título para o Internacional. Isso. Mas o Corinthians tem Corinthians Sul-Americano, infelizmente o sonho do Corinthians de Libertadores foi sepultado. Mas precisa desse resultado de alguma forma para garantir a presença na Sul-Americana. Exatamente, hoje. Mas vai ser um problema grande para o Internacional? Eu acho que não. Eu acho que o Internacional tem mais time. Vai jogar em casa, continua muito motivado pelo que o Abel Braga falou. Eu acho que o Abel Braga deve ter trabalhado muito essa semana a motivação dos jogadores, e ele é um treinador muito experiente nessa situação. E o interessante é que para escapar de qualquer surpresa, o Flamengo precisa fazer o dever de casa. O quê? Somente vencer o São Paulo. Exatamente. Né? Empate já complica para o Flamengo, né? Complica, porque aí se o Internacional vencer, ele perde a vaga, né? Perde a vaga, vai ter uma história do saldo de gols. Exatamente. Empata do número de pontos. Não, né? Ele passa à frente nos pontos, né? O Internacional? O Flamengo perdendo. O Internacional faz 72 e passa no saldo de gols, que tem 26 contra 21 do Flamengo. Bahia e Santos, o que é que está em jogo? Bahia aqui? Está lutando a última chance do Bahia de uma vaguinha na Sul-Americana. Bahia que já escapou do rebaixamento, não corre mais risco, comandado aí com o retorno de Rodriguinho, que marcou 3 gols na última rodada. O Bahia está apostando na vitória sobre o Santos para biscoitar uma vaguinha na Libertadores. Mais uma vez o Bahia tenta participar da Sul-Americana, desculpe, não é Libertadores, Sul-Americana. Atlético Paranaense Esporte, só cumprimento tabela? Isso, Atlético Paranaense Esporte só cumprimento tabela, porque o Atlético já tem sua vaguinha assegurada na Sul-Americana. O Sport ainda sonha com Sul-Americana. Deixa eu olhar aqui a pontuação de hoje, se ainda dá para o Sport em Sul-Americana. Tem 42 pontos, contra o Bahia tem quanto? O Sport está também na briga por Sul-Americana. Olha, Atlético Goianiense, Sport e Bahia na luta por Sul-Americana. Ceará e Botafogo, cumprimento tabela? Ceará e Botafogo. Para o Botafogo, apenas a despedida melancólica da Série A. O Ceará se garantir, firmar a garantia da sua vaga na Sul-Americana. Pior campanha do Botafogo em competições nacionais, né? Pior campanha. Pior campanha. Já foi rebaixado em outras vezes, mas não foi uma campanha tão drástica, tão ruim. Nunca foi na lanterna como dessa vez. Né? É verdade. O Botafogo é o terceiro rebaixamento do Botafogo, mas nunca dessa forma. Por último, Atlético Goianiense e Curitiba, cumprimento tabela só? Atlético Goianiense querendo vaga na Libertadores, querendo tomar uma vaguinha na Libertadores. Aí, se vencer, vai a 50 pontos. E vai torcer pelo tropeço do Ceará para ultrapassar e ganhar sua vaga na Sul-Americana. É isso aí. Então, esse é o resumo da obra. Eu fiz questão de pontuar cada partida para a gente saber o que é que está em jogo, né? Claro que o principal são 2 partidas: Internacional contra o Corinthians no Beira-Rio e o São Paulo, que recebe o Flamengo no Morumbi. Essas 2 partidas vão definir o campeão brasileiro
de 2023.